antes da gente dar início, né, àquilo que Deus colocou no meu coração, e eu tenho certeza que Ele falará contigo. Os irmãos que trouxeram, né, as ofertas missionárias no cofrinho que nós apresentamos no ano passado, a gente acabou esquecendo de mencionar isso agora, mas no final do culto a gente estará fazendo uma oração, e todos aqueles que trouxeram esse cofrinho com a sua oferta missionária, o Senhor traz, que a gente vai estar colocando, consagrando ao Senhor. Irmãos, realmente estou muito feliz. Estou muito feliz, pois, como a Kelly disse, né, eu creio que hoje estou iniciando mais uma etapa da minha vida. E Deus tem falado muito no meu coração, não só este ano, mas o ano passado. Deus tem me cobrado muito. E eu creio que chegou a hora, né? Uma hora a gente tem que dizer sim. Este ano, há diversas ministrações que foram feitas nessa igreja, eu pude sentir a presença de Deus e Deus falando comigo. Deus falou quando o Rafa ministrou, Deus falou comigo quando o Daniel, né, ministrou as aulas aqui na quinta-feira. Deus falou comigo ontem, no culto, quando o Guilherme ministrou. E Deus o tempo todo está falando conosco. O tempo todo Deus tem nos chamado para o teu reino, para a tua obra, para que nós nos colocamos à sua disposição. E nós temos negligenciado isso. Nós temos negligenciado. Só que chega um momento que não dá mais para você protelar isso. Nós precisamos ter coragem. Quando o Rafa ministrou naquele sábado, né, Deus usou ele para falar assim, olha, perca o medo. Não tenha medo, tenha coragem. E realmente o medo, ele nos aprisiona. Ele impede com que nós alcancemos aquilo que Deus tem para cada um de nós. E é por isso que nós devemos confiar em Deus e crer que Ele está conosco. Irmãos, né, eu louvo muito a Deus, né, pela vida dos meus pais, que estão lá em Joinville acompanhando essa live. Né, eles têm acompanhado constantemente. E eu tenho certeza, né, que hoje eu estar aqui, né, ter coragem, perder o medo e dizer um sim para aquilo que Deus tem me chamado, é uma realização de um sonho deles. Eu creio que eles oraram muito para isso, né? E eu creio que você também ora muito para que Deus realize os seus sonhos. E eu sempre, na verdade, disse que, Senhor, quando o Senhor me der tudo aquilo que eu tenho pedido, onde eu for, aonde o Senhor me der a oportunidade de tocar as plantas dos meus pés, eu levarei a tua palavra e falarei daquilo que o Senhor fez na minha vida. Então, há algum tempo Deus vem falando no meu coração, e eu tinha muitas visões. Eu me via, às vezes quando eu ia viajar para casa dos meus pais de ônibus, eu tentava dormir e não conseguia, e às vezes eu via uma visão, né, onde eu me via pregando com uma sabedoria, com um discernimento, um conhecimento, uma convicção da palavra do Senhor, que eu chorava naquele ônibus sem saber por que estava chorando. E eu me perguntava, Senhor, quando é que isso vai acontecer? Isso não foi nenhuma, nem duas vezes, mas foram muitas vezes, né? E Deus falava assim, olha, vai. Mas eu não tinha coragem, eu tinha medo. Já preguei outras vezes, mas eu continuava protelando. Então, eis que chegado o momento, no final do ano agora, eu comecei a fazer uma reflexão da minha vida, e eu falei assim, poxa, Deus já fez tanto, é chegada a hora, eu preciso tomar a iniciativa, eu preciso realmente, e Deus vinha falando sempre comigo. Então, esse mês eu falei, quem é que vai pregar no curso de missões? Essa André, não sei. Aí eu falei assim, amor, acho que eu estou querendo pregar. Ela vem assim, que bom, então prega você, que nem no outro mês eu prego. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu quero pregar, mas se prepara você, porque se chegar na hora eu der para trás, você é o meu socorro bem presente na hora da angústia. E ela disse, não, vai que você vai conseguir. Então eu comecei a orar ao Senhor, liguei para minha mãe, para meu pai, que são pessoas maravilhosas, que eu amo muito, eu tenho muito orgulho, e falei assim, mãe, me ajuda em oração, esteja jejuando a meu favor, que eu preciso tomar essa iniciativa, eu preciso. E ela disse, André, eu vou orar com você, porque esse é o meu sonho. Então eu creio que hoje Deus vai falar com você. A palavra de Deus nos ensina, nos diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se
você estiver com o coração aberto e crer que Deus está falando com você, você vai sair daqui renovado essa noite. O texto no qual, né, Deus colocou no meu coração, eu creio que Ele falará contigo. O tema é nossos sonhos e os sonhos de Deus como ferramenta para alcançar vidas. E eu ficava me perguntando, Senhor, como é que eu vou falar sobre sonhos num culto de missões? Então Deus me fez refletir sobre tudo aquilo que eu passei. E também refletir sobre a vida de um jovem, né, que provavelmente todos conhecem, mas onde Deus fez grandes coisas. E esse jovem se chama José. Abre nossas Bíblias lá no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo do 1 ao 11. Aleluias, glória a Deus. A palavra de Deus nos diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, e por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho, que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao seu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Contando a seu pai e os seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos, eu e tua mãe, e teus irmãos, a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no teu coração. Amém. Até aqui, irmãos. Essa história de José é uma história maravilhosa, irmãos. Eu, quando medito nessa palavra, eu fico maravilhado, né? E tudo aquilo que Deus fez na vida de José foi algo maravilhoso. José teve 2 sonhos. E eu estive fazendo uma análise, pesquisando, e eu comecei a me perguntar: que tipo de sonhos que existem? E nessa pesquisa que eu fiz, pude identificar que existem 2 tipos de sonhos. Existem os nossos sonhos, o meu sonho, o seu sonho, aquele que sonhamos. Existem os sonhos de Deus. Os nossos sonhos nada mais é do que uma combinação de memórias remotas e recentes. O que vem em um sonho geralmente são imagens do dia anterior ou da semana que se passou. É por isso que um sonho pode ter cenas que parecem aleatórias, mas na verdade são experiências que você viveu em algum momento da sua vida. Estes são os nossos sonhos. Porque muitas vezes o nosso dia a dia, eles nos perturbam, nos afligem, e nós vamos dormir, então a gente acaba sonhando com aquilo. Mas também existem os sonhos que nós sonhamos para nós, que não é somente aquelas imagens aleatórias de momentos ruins, tristes, dificuldade, mas é aqueles sonhos de momentos bons, aquilo que desejamos. Muitas vezes nós somos jovens, né?
e olhamos assim, poxa, Senhor, eu queria tanto esse carro, queria tanto essa casa, quero casar, quero ter um bom emprego, quero ter um bom salário, quero poder fazer um curso, quero estudar. São sonhos nossos, são os nossos sonhos. E Deus se alegra com isso. Deus se alegra com isso. E Deus tem o maior prazer em poder nos conceder o privilégio de alcançarmos esses sonhos. Existe o sonho inspirado por Deus, que é o sonho que José sonhou. O sonho que José sonhou é um sonho inspirado por Deus. Porque ele era um pastor de ovelhas? Será que talvez ele sonhava um dia ser governador do Egito? Não, talvez nem passava pela cabeça dele. Mas foi um sonho que Deus deu para ele. Independentemente dos sonhos, meus irmãos, qualquer um dos dois sonhos, existe um processo a ser percorrido, existe um caminho, e esse caminho se chama processo. E para que esse sonho meu, esse sonho nosso seja alcançado, você tem que percorrer, você tem que passar por ele. E o que vai diferenciar de você alcançá-lo ou não? Vai ser a sua fé em Cristo Jesus. Vai saber se você vai permanecer nos caminhos do Senhor ou não. Se você permanecer nos caminhos do Senhor, você alcançará os seus sonhos. Se você não permanecer, você não alcançará. E assim é os sonhos de Deus para nossas vidas também. Porque Deus também sonha para nós. O sonho de Deus é ver cada um de nós, levarmos a sua palavra, a sua mensagem, onde que quer colocarmos as plantas dos nossos pés. Porque Deus não quer que nós ficamos presos aqui dentro. Deus quer que nós estejamos lá fora. Porque lá fora que estão as almas perdidas que precisam conhecer a Cristo. Dos sonhos inspirados por Deus, que são sonhos que partem de Deus para nós, eu pude identificar algumas modalidades de sonhos. Que existem os sonhos proféticos. Esses sonhos proféticos são a maneira, excelente pelo meio do qual Deus derrama profecia pelo mundo. Já no primeiro livro de Gênesis, lemos como José do Egito interpretou os sonhos a Faraó, que eram profecias referentes a 7 anos de fartura, mas também a 7 anos de fome. Foi a partir desses sonhos proféticos que Deus conseguiu salvar o seu povo. Outro exemplo de sonho profético foi o sonho de Mardoqueu, que era considerado como um pai de Esther, que era uma profecia sobre a grande perseguição que se levantaria contra o seu povo, o povo de Deus. E posteriormente Deus, ele pôde, através de Esther, trazer o livramento do povo. Então os sonhos de Deus, ele muitas vezes é um sonho que nos beneficiam, é um sonho que nos traz uma revelação. Existem os sonhos que nos alertam, aquele sonho que muitas vezes nós sonhamos, não entendemos, mas é um alerta de Deus para as nossas vidas. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe me contou, ela disse, nossa, eu tive um sonho que eu ia para o centro da cidade, e eu ia para uma consulta médica, e em um determinado momento, eu estava com minha irmã era pequena, eu estava com a Eudilene na mão, e de repente veio um carro desgovernado, se perdeu e bateu nela assim, e passou por cima da minha irmã. Quando a minha mãe sonhou aquele sonho, ela levantou de madrugada e orou ao Senhor. Senhor, tem misericórdia. O Senhor nos deu livramento. E no dia seguinte, ela tinha que ir nesse médico. Então ela foi. E chegando lá, mais ou menos próximo a onde ela viu no sonho, aconteceu exatamente o que ela tinha sonhado. Com uma única diferença, que Deus deu livramento. Porque quando ela viu aquele carro, ela puxou a minha irmã com tudo e Deus deu livramento para ela. Então esses são os sonhos que nos alertam. Por isso devemos sempre estar atentos. Muitas vezes quando sonhamos esses sonhos tenebrosos, Senhor, tem misericórdia. Existem os sonhos que indicam a coragem. Deus, por indicar algo, Deus pode indicar algo a ser feito pelos sonhos. Quando orientou que Jacó saísse de onde estava e fosse para longe de Labão. Está lá em Gênesis 31, 11 e 13. Ou quando Paulo foi avisado em sonhos para se dirigir à Macedônia. O próprio José também precisou ser encorajado. José, pai de Jesus,
esposo de Maria, precisou ser encorajada a tomar uma decisão importante, principalmente em um momento que nem o raciocínio humano dava conta de sossegar a sua alma. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e disse-lhes: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Esse é o sonho que nos indica coragem. Existem sonhos que são derramados, são derramamentos de graça. Um exemplo desse tipo de sonho é o rei Salomão, que depois de ter ofertado 1000 holocaustos, foi visitado por Deus em Gabaon. Naquela noite, o Senhor lhe avisou que conceberia qualquer coisa que ele pedisse. 1 Reis 3, do 1 ao 15. O rei, no entanto, pediu apenas que Deus lhe desse sabedoria para conduzir o seu povo. E sabemos que a partir de então, Salomão tornou-se o rei mais sábio de todos os tempos. Esses são exemplos de sonhos inspirados por Deus. E quando a gente olha para a passagem de José, José teve esse sonho. E quando ele contou esse sonho a seus irmãos, os irmãos o invejaram. Começaram a tramar contra a sua vida. Começaram a buscar meios, de impedir com que aqueles sonhos se concretizassem. Moisés, então, como era um jovem muito temente a Deus, pois ele seguia os exemplos de seu pai, ele não se acomodou, ele não se preocupava com isso, ele não tinha medo talvez do que poderia acontecer, porque ele nem imaginava que os irmãos teriam coragem de fazer aquilo. Então José, ele foi jogado numa cova, ameaçado de morte. José, ele foi vendido como escravo. Depois ele foi comprado por Potifar. Então ele começou a administrar os bens de Potifar. E ali Deus o abençoou sobremaneira. Quando a gente olha, irmãos, por todo esse caminho que José percorreu, nós podemos perceber algumas coisas que são muito importantes. Antes que José pudesse exercer um ofício, que pudesse gerar a alegria de Potifar, José aprendeu com seu pai como administrar, como cuidar do rebanho. Ele aprendeu com seu pai a ler, a escrever, a contar. E ele era muito sábio. E os seus irmãos tinham inveja disso. Então, quando ele começou a administrar os bens de Potifar, Deus fez com que ele prosperasse sobremaneira. Depois, José ele foi acusado injustamente. Foi jogado num cativeiro. E ali, Deus o abençoou sobremaneira naquele cativeiro. Aonde dois homens chegaram lá e contaram esses sonhos para ele, porque ele percebeu que os homens estavam com o coração abatido, tristes. E ele entendeu que aquelas pessoas precisavam ouvir algo. E quando aqueles homens contaram os seus sonhos para ele, Deus, através de José, interpretou aqueles sonhos. E justamente a forma como ele interpretou, aconteceu. Se passar algum tempo, então o rei, ele teve 2 sonhos, que eram sonhos inspirados por Deus. Irmãos, todos os sonhos inspirados por Deus, Ele sempre quer nos revelar algo. E é por isso que nós temos a obrigação, como servos do Senhor, de pedir: Senhor, nos dê discernimento, para que nós possamos discernir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então o faraó não entendeu nada daquilo que estava sonhando. Então, através um daqueles jovens que havia sido salvo, através da interpretação de José, ele contou ao rei que existia um jovem lá no cárcere que poderia interpretar aquele sonho. E é este momento na qual o rei manda chamar José. E José, ele vai até o rei, e Deus usa ele interpreta aquele sonho. Então o rei o nomeia como governador do Egito. Irmãos, até José alcançar esses sonhos, inicialmente, ali, ser governador do Egito levaram 13 anos. Até o sonho se completar no todo, cumprir exatamente aquilo que Deus havia mostrado para ele, levaram-se 23 anos. Quando José tinha 30 anos, ele foi nomeado como governador. Quando ele tinha 40, os irmãos foram até ele
E os pais deles foram até ele, se curvaram diante dele. E houve o cumprimento da profecia, daquele sonho que Deus havia dado a José. Irmãos, Deus tem prazer em realizar os nossos sonhos. Para isso precisamos percorrer o caminho. E José só teve o seu sonho concretizado, realizado, porque ele permaneceu na fé. Ele permaneceu com Cristo. Em momento algum ele arredou seu pé. Em momento algum ele desistiu. Em momento algum ele deixou de honrar a Deus. E Deus tem prazer em realizar os nossos sonhos, quando cumprimos a sua palavra. Mas Deus também quer de cada um de nós que nós possamos realizar os sonhos de Deus para nossas vidas. E para que esses sonhos também sejam realizados, nós precisamos cumprir os mesmos requisitos. Eu tive um sonho. Essa vai ser a primeira vez que eu vou poder contar do meu sonho. Eu nunca contei isso na igreja, mas Deus sempre me cobrou. Eu, quando criança, eu tinha uns 10 anos, uns 9, 10 anos, meu pai sofreu um acidente de veículo. Ele trabalhava numa empresa, foi demitido, não pôde trabalhar mais. Passou-se alguns anos debilitado, sem poder trabalhar, só minha mãe trabalhava. Minha mãe era empregada doméstica, sempre trabalhando para cuidar de eu, meu irmão, minha irmã. E realmente passamos uma vida muito difícil. Depois que meu pai se recuperou, ele começou a trabalhar de pedreiro. E eu tinha 10, 11 anos, eu tinha que ajudá-lo. Então eu ia trabalhar com ele. Mas sinceramente, irmãos, eu odiava trabalhar de pedreiro. Eu odiava. Porque eu achava que era um serviço muito pesado, muito sujo, não ganhava bem. E meu pai falava assim: André, eu sei que você não gosta, mas você precisa aprender. Eu falei assim: pai, eu não quero aprender, porque eu nunca vou precisar disso, porque eu vou estudar e vou ser alguém na vida. Meu pai fala assim: meu filho, escuta uma coisa, aprende, porque um dia você pode precisar. E os anos foram se passando, eu fui trabalhando com ele, fui aprendendo aos trancos e barrancos, porque criança, adolescente, fazia as coisas de qualquer jeito, mas aprendi a trabalhar com ele. E com uns 12, 13 anos eu sonhei. Eu assistia aqueles filmes americanos, eu via aqueles filmes de advogado, eles falavam com uma eloquência, com uma sabedoria, e eu falei assim: eu quero ser advogado um dia. Esse era o meu sonho. Então, eu sonhei com isso e continuei trabalhando com meu pai. O tempo passou, isso eu tinha 12, 13 anos. Concluí o ensino médio. Comecei a trabalhar em algumas empresas. Comecei a fazer o ProUni. E em 2004, fiz o ProUni novamente. Não deu certo. Em 2007, eu fiz o ProUni novamente. E no final do ano, mais ou menos, fiz o ProUni. Tirei uma nota mais ou menos. Quando foi para fazer a inscrição na faculdade, eu escolhi 5 universidades. E em 4 delas eu escolhi Direito e uma delas eu escolhi Medicina. Bom, eu era um jovem simples, ninguém dava nada, ninguém acreditava. E eu me inscrevi nessas 5 universidades. E naquele final de ano, minha irmã mais nova, ela casou. E uma semana depois que minha irmã casou, o meu irmão veio a falecer. O meu irmão mais velho do que eu. Ele faleceu de infarto, dormindo na casa da minha irmã. Nós estávamos todos felizes, no casamento. E meu irmão estava fazendo faculdade, estudando, todo meio empolgado com a vida, porque estava prosperando, estava crescendo. E eu fora dos caminhos do Senhor. Eu estava afastado da igreja há muitos anos já. Não queria saber de ir para a igreja, vivia nos bar, boteco. Achava que minha vida seria daquela forma. E quando o meu irmão faleceu, para a gente foi um baque muito grande. Eu não acreditava assim: como é que pode, Tão jovem, não tinha doença, não tinha nada. E foi embora. E quando eu caí na realidade, eu pensei assim: de que adianta a gente se esforçar tanto para estudar, trabalhar, de repente você partir assim. E eu comecei a pensar assim: poxa, eu não estou na igreja, não estou servindo a Deus, estou fora dos caminhos do Senhor. E se eu morrer do nada, para onde é que eu vou? Então, depois que o meu irmão
Ele foi enterrado no sábado, ele faleceu na sexta-feira, foi enterrado no sábado. No domingo eu cheguei assim, pai, eu quero servir a Deus. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Porque chega dessa vida, eu não quero mais. Meu Marcos foi do nada e de repente se eu morrer agora, eu vou para onde? Então meu pai falou assim, tá bom, você quer mesmo? Eu falei, quero, pai, eu quero servir a Deus, quero aceitar Jesus, vou para a igreja. Meu pai e minha mãe oraram por mim ali, eu aceitei a Jesus. E comecei a ir para a igreja com eles. E eu sentia tanto a presença do Senhor. Eu sentia que Deus tinha algo maravilhoso para a minha vida. E eu tinha esquecido da minha inscrição no ProUni. Um certo dia, uns 2 meses depois, eu cheguei em casa, fui olhar no meu e-mail, estava lá, parabéns, você foi... Isso era uma quinta-feira, cheguei de madrugada em casa, de quinta para sexta. Parabéns, você foi selecionado para um curso de Direito 100% pelo ProUni, lá em Londrina. Nossa, aquela madrugada, eu pulei, glorifiquei a Deus, fiquei muito feliz. E quando chegou de manhã cedo, levantei umas 7h30, 8h, liguei para a faculdade, ou melhor, né, e a inscrição, quando eu olhei no e-mail, a inscrição era até a sexta-feira. Então, ou seja, na sexta-feira era o último dia para vir aqui em Londrina fazer a inscrição na faculdade. E eu falei assim, Senhor, este é o meu sonho. Se de fato for da sua vontade que eu vá para Londrina fazer esse curso, o Senhor faça com que dê um pane no sistema do ProUni lá e que eles possam revocar esse prazo para a semana que vem, porque eu não tenho condições de chegar em Londrina hoje já, porque a inscrição acaba hoje. Eu orei ao Senhor e fui dormir. Não consegui dormir. Mas quando eu acordei 8h da manhã, liguei na faculdade e falei assim, moça, é o seguinte, eu me inscrevi no ProUni aí, ganhei a bolsa, recebi o e-mail agora, mas a inscrição é até hoje, eu não tenho como chegar, que eu sou de Joinville, comecei a explicar a situação, ela disse, moço, fica tranquilo, que houve um pane no sistema do ProUni e foi prorrogado para a semana que vem. Ali, você começa a ver que é Deus agindo, Deus trabalhando para que os nossos sonhos, o meu sonho, fosse realizado. Então, aquela sexta-feira, eu saí louco atrás de documentação, corri atrás, levantei a documentação. Na quarta-feira seguinte, comprei a passagem para vir para Londrina fazer a inscrição na faculdade. E antes de chegar em Londrina, antes de sair de Joinville, dobrei meu joelho e falei assim, Senhor, se for da sua vontade que eu vá para Londrina fazer esse curso, o Senhor faça com que eu consiga um local para morar próximo da faculdade, porque eu não tenho condições de pagar um lugar longe, sem trabalho, meus pais infelizmente não podem me ajudar. Eu preciso de um lugar perto da faculdade, Senhor. Então, se for da sua vontade que eu vá, o Senhor providencia um lugar perto da faculdade. Vim para Londrina, encontrei uns primos meus que moram em Londrina. Naquele dia eles me levaram na faculdade lá, fui fazer a inscrição, fiz uma prova lá, fui aprovado, fiz a inscrição. E depois eu saí fora, na frente da faculdade, assim, saí lá fora, tinha um senhorzinho vendendo um caldo de cana. Eu cheguei lá, que eu gosto muito de caldo de cana, cheguei lá e tomei um caldo de cana e falei, senhor, não sabe uma casa aqui perto, um apartamento para alugar, alguma coisa assim, porque vim fazer um curso aqui, eu preciso de um local para morar, eu vim de fora e tal. Expliquei a situação para ele, ele disse assim, poxa, André, faz o seguinte, eu moro aqui pertinho, aqui, ó, tem uma casa lá, só mora eu e minha esposa lá, e nós temos uma suíte lá, aqui na parte de cima da nossa casa, lá vazia, não tem ninguém lá, você pode morar com a gente lá se você quiser. Sério? Sério, eu vou te cobrar R$100 por mês para isso. Nossa, para mim era um presente de Deus aquilo, porque era muito barato. E eu falei assim, Deus está nesse negócio. Então eu saí de Londrina, fiz inscrição, saí daqui com o local certo para morar. O tempo todo era Deus. E eu te falo que foi fácil? Claro que não foi. Eu tentei protelar tudo aquilo que Deus Ele tem para nós. E muitas vezes os aprendizados que nós tivemos no passado, nós tentamos ignorá-lo. Então, quando eu vim para cá, eu precisava ter algo para poder viver, eu precisava ter um trabalho. E eu olhava assim, onde é que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? Aí eu pensei assim, eu sei trabalhar de pedreiro, de pintor, mas eu não quero fazer isso. Só que não teve jeito, irmãos. O que eu tive que fazer? Fui trabalhar de pedreiro e de pintor. Irmãos, fiquei 8 anos da minha vida trabalhando de pedreiro e pintor em Londrina. Durante todo o período da faculdade, cansei de ir para a faculdade com os olhos cheios de tinta, braço, e ela esquecia de lavar a parte de trás do braço aqui, eu ia toda a vida cheio de tinta. Pensava, onde é que é isso? Não tomou banho? Assim, rapaz, olha o que eu estou vendo, entendeu?
E era terrível, irmãos. Sofri bastante. Mas aprendi muito. Concluí a faculdade, porque até então eu pensava que ser advogado, você concluiu a faculdade, você já virou advogado e vai começar a ganhar um rio de dinheiro. Porque é isso que muitas vezes as pessoas vendem, né? Não, olha, você é advogado, então não sei. Concluí a faculdade e eu pensei, tá, o que eu vou fazer agora? Sou pedreiro, pintor, como preciso começar a advogar, como é que eu vou fazer isso? Aí eu esqueci, eu tinha até esquecido que tinha a prova da OAB. Eu disse, meu Deus. E daí estudar para a prova da OAB, fiz uma prova, reprovei, fiz duas, reprovei. Fiz a terceira. Quer dizer, na terceira, a Kelly falou assim, André, eu vou pagar um cursinho prévio, para você fazer a prova da OAB. Ela ganhou uma ação na justiça lá, ganhou R$800 na época, R$300 foi para poder pagar esse cursinho no Damásio, para mim estudar, para fazer a prova. E era aquela reta final que você fica 30 dias focado para poder passar nessa prova. Eu trabalhava de pedreiro e pintor, então você não tinha tempo para estudar. E se eu não trabalhasse, eu tinha uma esposa, eu tinha uma filha para cuidar, então eu tinha que estudar. E comecei a estudar, fiz a primeira prova, depois desse cursinho, passei nessa prova na primeira fase. Eu passei ali no laço mesmo, sabe? Na medida, mas passei. Glorifiquei a Deus. E daí tinha a segunda fase. Na segunda fase, quando eu fui fazer a segunda fase também, escolhi uma matéria lá que tinha que escolher. E eu fiz a prova. Eu disse, não passei nessa prova, porque é difícil pra caramba, não passei. Pensei comigo. Então, um certo dia, eu tinha até esquecido o resultado, né? Nem vou olhar porque... Eu fui juntamente no Conselho de Pastores em Londrina, junto com o pastor da Renovada lá de Cambé, o pastor Júnior. Fui participar desse evento lá com ele. E foi um evento maravilhoso, onde Deus falou profundamente aos nossos corações. Que Deus falou comigo aquele dia. E de repente, durante o culto lá, na oração lá no final, o meu celular começava a tocar. E sabe aquela pessoa insistente, chata, que ficava me ligando? Aí quando fui olhar era a Kelly. Disse, Jesus amado. Eu olhava, botava no bolso, não atendia. E ela insistiu tanto que eu disse, vou atender esse negócio. Aí quando atendi, ela veio assim, parabéns, doutor, você passou. Ah, você tá brincando? Na verdade, você passou. Porque daí ela viu sair na internet o resultado lá, e ela foi lá ver, porque ela estava mais curiosa que eu. E quando eu falei aquilo, assim, meu Deus, fiquei tão feliz. E cheguei no pastor Júnior, no pastor Donizete, que, né? Eu falei assim, pastor, eu fui aprovado, Mas o pastor não entendeu, porque ele achou que eu estava na frente do culto, lá recebendo a unção dele, ele achava que se foi aprovado, amém, né? Ele não entendeu nada do que eu estava falando, mas pastor, fui aprovado. Só depois de uma semana que foi entender que eu tinha sido aprovado na OAB, que tinha passado. Então, ali Deus realizou o meu sonho. Foi um processo muito difícil, muito trabalhoso. Mesmo depois de advogado, eu trabalhei 2 anos ainda como pedreiro, como pintor. E chegou uma hora que eu falei assim, basta, ou eu vou seguir a minha profissão que eu escolhi, ou eu vou continuar com essa vida como pedreiro. Nada contra, porque eu amo essa profissão, porque eu gosto de estar sempre fazendo alguma coisa, pintando um quarto, um apartamento, eu gosto de fazer isso. É uma profissão maravilhosa, é uma arte. A pessoa que tem essa profissão é um artista. Porque ele faz o que um engenheiro muitas vezes não sabe fazer. Se você pegar um engenheiro, ele sabe fazer o papel ali, mas ele não sabe executar o serviço. Não, com exceção do Fernando. E com exceção do Rafa também. O Rafa sabe também. Então, irmão, mas muitas vezes é a realidade. Você pega um arquiteto, ele não sabe executar o serviço. Mas o pedreiro sabe. O pedreiro, ele sabe desenhar o projeto e sabe executar o projeto. Então, eu continuei trabalhando e tive que tomar uma decisão. E não foram só esses os sonhos que Deus realizou na minha vida, irmãos. Antes de ser advogado, eu sonhei que eu estava casando. Eu tinha vontade de casar, eu queria casar. E eu sonhei, Deus me mostrou em sonho a minha noiva no altar. E eu olhando para ela assim, ela olhando para mim. Eu disse, meu Deus, que maravilha, quando é que isso vai acontecer? Então, um certo dia, eu participando do culto na igreja da Kerla Quadrangular. E ela estava responsável pelo culto de missões. E ela estava fazendo uma oração intercessória. E eu falei assim, Senhor, com essa eu casava. Mas eu não fazia a menor ideia que nem poderia chegar a ter essa possibilidade. Porque eu achava a Kerla muito metida, muito... né?
Para mim, ela vai dar bola para um pintor, um pedreiro, né? Porque até então eu não era advogado ainda. E Deus me honrou com esse sonho. Eu sonhei com a minha filha, tenho uma filha linda, maravilhosa. Eu sonhava em ter um bom carro, hoje graças a Deus eu tenho. Eu sonhava em ter uma casa, hoje eu tenho minha casa. Exerço a minha profissão com muita dedicação, com muita responsabilidade. Os meus sonhos Deus tem realizado. Os meus sonhos Deus tem realizado. E eu creio que cada um dos irmãos tem os seus sonhos. Eu creio que se você tem o seu sonho e você não realizou, você vai realizar. Você precisa crer, precisa confiar, precisa acreditar que Deus está contigo. E Ele vai poder realizar os seus sonhos. Chegou o momento de Deus realizar os sonhos dele na minha vida. E qual é os sonhos de Deus para a minha vida? Os sonhos de Deus para a minha vida é poder transmitir a sua palavra, é poder levar a sua palavra aonde quer que eu olhe as plantas dos meus pés. Aonde for, eu tenho que levar a palavra do Senhor. Eu tenho que contar daquilo que Deus fez na minha vida, porque através dos meus sonhos que foram realizados, que foram concretizados, que são reais, eu creio que eu alcançarei vidas para o Senhor. E tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, foi porque Deus estava na frente. É impossível negar isso, meu irmão, porque ninguém acreditava em mim. Nem mesmo a minha família acreditava que um dia eu seria advogado, porque eles falavam, quando eu falava que queria ser advogado, eles falavam, André, você não gosta de ler, como é que você vai ser advogado? Eu disse, ué, eu vou ter que aprender a gostar de ler. Irmãos, os seus sonhos só não serão realizados se você não quiser, se você não crer que Deus está contigo. Nem a sua família, muitas vezes, te apoiarão nos seus sonhos. Nem os seus irmãos, seus parentes, ninguém acredita em você, mas Deus acredita. Assim como Deus acreditou em mim, creu, meu filho vai, eu vou estar contigo. E Deus, eu tenho tantas maravilhas que Deus já fez na minha vida. Certo dia, eu estava trabalhando de porteiro em Londrina, tirando férias, e eu fui pegar o ônibus na porta, na frente do bosque. E eu estava lá olhando para cima, assim no ponto, esperando o ônibus vir. De repente eu olhei para cima e vi um rapaz mal encarado descendo. De repente eu olhei para o outro lado e falei assim, vou correr, né? Olhei para o outro lado, vi outro rapaz mal encarado subindo também. Então, eu bem assim, correr não dá. O negócio é esperar. E nisso o rapaz veio descendo. Quando ele chegou pertinho de mim, ele veio bem próximo de mim assim, começou a me olhar e eu falei assim, rapaz, Jesus te ama, hein? Aí ele ficou quieto. De repente o outro rapaz se aproximou. Quando o outro rapaz se aproximou, ele correu no rapaz, bateu no rapaz, roubou o celular dele e veio pedir desculpa para mim. Só me desculpa. Assim, rapaz, Jesus te ama, não faça isso. Porque se você roubou aqui agora, ali na frente você vai ser preso. E adiantou alguma coisa? Me perdoa. E saiu correndo. Ali era mais uma prova de que Deus estava comigo. Irmãos, Deus está o tempo todo trabalhando em nosso favor. Todo sonho de um pai ou de uma mãe